Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o debate da TV Verdes Mares com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. O último antes das eleições de domingo. Aqui comigo, André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT. O debate vai ter 4 blocos, 2 com tema livre e 2 com tema determinado. Os candidatos ainda vão ter tempo para as considerações finais. Este debate traz novidades. Os candidatos vão poder circular livremente pelo cenário e vão ter que administrar o próprio tempo de fala, 10 minutos em cada bloco. Para que o eleitor consiga compreender tudo que está sendo debatido, eu peço que os candidatos evitem falar ao mesmo tempo. Caso isso aconteça, os microfones serão cortados. Esperamos que esse seja um debate pautado pelo respeito e que o foco sejam ideias para melhorar a Fortaleza e a vida da população. Esse debate está sendo transmitido também pelo G1 Ceará. Candidatos, boa noite, sejam bem-vindos. Pelo sorteio realizado junto aos representantes das campanhas, quem abre esse bloco de tema livre é o candidato André Fernandes. Bom debate aos dois. Obrigado, Leal. Boa noite, Leal. Boa noite, candidato Evandro Leitão. Boa noite a todos vocês que fazem parte aqui do Sistema Verdes Mares. Boa noite a você que está me assistindo nesse momento. Eu sei que durante toda a campanha talvez você não conseguiu entender o cenário eleitoral, o que é que se passou. Está hoje aqui exatamente para decidir o seu voto. E eu estou aqui iniciando a minha fala para falar com você indeciso, que ainda não conseguiu entender as ideias, os projetos e o que se passa nessa campanha eleitoral. Eu peço que você preste bem atenção. Do outro lado, tem um candidato que recebeu apoio do presidente, do vice-presidente, do ministro, do governador, de mais de 100 prefeitos do interior do estado do Ceará, os poderosos do estado do Ceará. Do outro lado, temos nós, fazendo uma campanha no meio do povo, desde a construção do plano de governo. E hoje, na nossa campanha, é a campanha do povo, ouvindo as ideias, ouvindo as propostas. Fui atacado de todas as maneiras e pode ter certeza, essas ofensas não me atingiram, é por isso que todas as pesquisas eleitorais, inclusive as pesquisas internas do meu adversário, e eu chamo de meu adversário, ele que me chama de meu candidato, ele também percebe que nós estamos à frente, porque o povo disse, chega, está na hora da mudança. Eu espero que hoje seja um debate proveitoso. Obrigado. Boa noite, Leal. Boa noite, candidato André. Boa noite a todos vocês, telespectadores que estão nos assistindo. Eu aguardei uma pergunta do candidato André, o 01 Bolsonaro, que ele se auto-intitula 01 do Bolsonaro. Mas já que ele não me fez uma pergunta, até porque se tem uma coisa que ele não tem é proposta. O seu programa de governo é baseado em apenas três folhas. Eu pergunto, o 01 do Bolsonaro, quais são suas propostas para as mulheres aqui em Fortaleza? Tendo em vista que Fortaleza tem 53% da sua população é composta por mulheres. São mulheres que muitas delas são vítimas da violência doméstica, muitas delas não conseguem ser inseridas no mercado de trabalho por falta de uma capacitação, muitas vezes, ou até mesmo por um preconceito. Eu pergunto, candidato, quais são suas propostas para as mulheres? Excelente pergunta. E preste bem atenção como é que eles trabalham. Ele já começa mentindo. E se você hoje entrar aí no site do Divulga Cand para checar o plano de governo de cada candidato, você perceberá que o meu plano de governo tem mais de 70 páginas. A dele tem 16 e não consta nenhum dos projetos que ele vai citar hoje aqui. Sabe por quê? Porque os projetos que ele cita são projetos acumulados ao longo de 30 anos, que o PT, o partido dele, nunca colocou em prática. Como deputado federal, eu fui o autor da criação do projeto de lei que tipifica crime hediondo para quem faz ou comete abuso sexual contra uma mulher no local de trabalho. Sou coautor de projetos que, por exemplo, tipificam como crime usar imagens íntimas para fazer extorsão ou chantagens. Aqui, como prefeito de Fortaleza, você, mulher, será prioridade no meu governo. E eu posso deixar claro que jamais, em nenhum momento, nós tentaremos calar você.
como meu adversário, que está aqui ao meu lado, tentou calar a vereadora Priscila Costa, mais votada da história de Fortaleza, quando foi à TV para dizer que o PT defende o estuprador. Eles tentaram calar, só que a própria justiça foi lá e reconheceu. Você, mulher, você, mãezinha, será prioridade. Você, mãe atípica, será prioridade. Construiremos a Casa do Autista, o maior complexo neurosensorial da América Latina aqui em Fortaleza. Você, mãezinha, que fica tranquila porque o seu filho vai à escola de segunda a sexta e tem um lanche, mas fica preocupada porque no sábado ou no domingo, às vezes, pode faltar lanche. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu criei o Merenda Feliz e eu vou colocar em prática a partir do próximo ano. O seu filho vai voltar para casa na sexta-feira com o lanche do sábado e do domingo. Agora eu pergunto ao candidato, já que ele se diz tão defensor das mulheres, por que o candidato Evandro Leitão, meu adversário, tentou silenciar a vereadora mais votada da história de Fortaleza, Priscila Costa? Você mente descaradamente. É incrível como a tua dissimulação. Eu quero dizer para você, como esse rapaz, ele é um dissimulado. Esse rapaz, ele simplesmente, ele foi contra a lei do feminicídio. Esse rapaz foi contra a equiparação salarial entre homens e mulheres. Esse é o candidato que se passa como um lobo em pele de cordeiro. Esse é o candidato. E o seu programa tem 3 laudas, são 3 folhas que tem registrados lá no TRE. Aliás, se tem uma coisinha que o candidato André sabe fazer, é o rei da fake news. Hoje, ele foi condenado mais uma vez pela Justiça, pelo Tribunal Regional Eleitoral. E amanhã sairá um direito de resposta nosso. Por mentiras, por criação de fake news. É o que ele mais sabe fazer, é isso. É criar fake news. Eu vou pegar aqui alguns dados para vocês verem quem é o candidato. Vou pegar aqui alguns dados para que eu não esteja aqui nem aumentando, nem inventando. Hoje, essa semana foi notícia nacional. Folha de São Paulo. Diz André Fernandes sobre feminicídio. Dane-se. Vou gravar um vídeo sobre o feminicídio, detonando essa falácia. Isso não foi de 2011, como candidato fake news fala que foi em 2011, foi em 2018. E aqui, isso tem nas minhas redes sociais. Nada de lei do feminicídio, crime é crime, independente de ser homem ou mulher. Esse é o candidato, mulheres fortalezenses, que diz que vai lhe defender. É esse. É o candidato fake news. É o candidato que não valoriza as mulheres. É isso, justamente isso, que ele é e que agora ele tenta passar uma outra situação para você, fortalezense, para você, mulher. Diferente de mim, onde eu irei sim implementar, garantir a Casa da Mulher de Fortaleza para acolher, para acompanhar todas as mulheres vítimas de violência, seja ela doméstica, seja ela sexual, através de psicólogos, através de advogados. Diferente de você, candidato. Tenha mais vergonha e respeite as mulheres. Quem diz respeito às mulheres e que tentou silenciar a vereadora mais votada da história de Fortaleza foi o candidato Evandro Leitão. E ele não me respondeu porque ele tentou silenciar essa mulher. Agora preste atenção como é que eles trabalham. Ele usou todo o seu tempo para me atacar. Enquanto você está aqui querendo ouvir propostas, o candidato simplesmente não me fez nenhuma pergunta. Pelo contrário, ele se recolheu, foi lá para o balcão dele para tentar ler. Olha, seria demais exigir que o candidato andasse, falasse e ainda conseguisse raciocinar ao mesmo tempo. Ele tem que ler, porque sem a ajuda das laudas ele não consegue fazer nenhuma proposta, nenhuma acusação. Enfim, eu vou perguntar novamente ao candidato Evandro Leitão por que ele tentou silenciar a vereadora mais votada da história de Fortaleza. Eu não vou me rebaixar ao nível dessas críticas e desses ataques mentirosos que Fortaleza já tem ciência. Aliás, o aliado dele, Guimarães, aquele do dinheiro na cueca, foi condenado pela Justiça Eleitoral, postou exatamente esse vídeo de feminicídio. E a Justiça reconheceu que ele foi lá e mentiu. E eu ganhei o direito de respostas lá na campanha do PT. Olha só que interessante, o candidato do PT vindo aqui falar sobre mentira. Eu fiz uma pergunta para o candidato Fujão, que ele fugiu da sabatina daqui, do Sistema Verdes Mares, assim como já tinha feito lá no jornal O Povo.
ele que não tem coragem de enfrentar olho no olho, eu quero dizer para você, mulher de Fortaleza, além da Casa da Mulher de Fortaleza, eu quero dizer que eu vou ampliar os CAPs de Fortaleza. Ampliar os CAPs com também a contratação de psiquiatras, de psicólogos. Fortaleza tem apenas 16 CAPs. Nós vamos ampliar esses CAPs, além de ampliar a contratação de profissionais. Isso tudo, sobretudo, para um programa que nós iremos criar, que eu irei criar, que é o Programa da Saúde Mental da Mulher de Fortaleza. Para que todos esses casos, além de ter a Casa da Mulher de Fortaleza, também ter o CAPS como ponto de apoio para que você também possa ter o acolhimento do poder público municipal. E sobre o que ele fala sobre a vereadora Priscila, é engraçado. A vereadora Priscila fala sobre o Partido dos Trabalhadores, ataca o Partido dos Trabalhadores. Assim como ela ataca o vereador, seu vereador, você devia ter vergonha na cara de ter um vereador que me ameaçou de morte. Você devia ter vergonha na cara. Um vereador ir me ameaçar de morte. Isso sendo pauta nacional, fazendo com que o nosso estado, aqui Fortaleza, seja uma pauta nacional negativa. É isso que a campanha dele está fazendo. Interessante. O candidato me chama de fujão porque eu não participei de 2 sabatinas. Candidato, quem fugiu dos debates foi você. Vem aqui e fala para a TV que você participou do debate O Povo, que você participou do debate do Jornal Jangadeiro, que você participou do debate do Otimista e que você não pediu para adiar o debate aqui do Ponto do Poder, daqui desse sistema. Olha para a câmera, olha para essa câmera aqui e diz, eu participei do debate O Povo, eu participei do debate do Jornal Jangadeiro. Você fingiu, porque você toda vez que me vê se treme, igual está se tremendo agora, na sua cara. Eu não tenho que estar dando a minha satisfação para qualquer pessoa ou jornalista. Eu estava lá querendo debater com o candidato Evandro Leitão, mas infelizmente ele fugiu. Agora ele vem falar sobre o vereador Espetor Alberto, que quem assistiu o vídeo percebeu claramente que aquilo ali não foi uma ameaça. E pior, ele ainda tenta imputar a mim um fato feito por um apoiador, por um vereador. Candidato, se fôssemos fazer isso, e eu não quero fazê-lo, você, por exemplo, está sendo apoiado pelo vereador Ronivaldo, que tentou assassinar sua companheira através de um atropelamento. Sua companheira há mais de 10 anos, que hoje é réu, ele é réu, por tentativa de feminicídio do seu partido. E se você entrar lá agora, no Instagram do vereador Ronivaldo, você vai ver ele abraçado com o candidato Evandro Leitão. Vocês acham que eu desceria o nível para dizer aqui que o candidato Evandro Leitão é culpado pelo que terceiros fazem? Desculpa, candidato, eu não vou fazer isso. Eu quero dizer, candidato, que o vereador Ronivaldo ele foi expulso do Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho compromisso nenhum com quem faz coisa errada ou que porventura venha a fazer. Diferente de você que não veio em nenhum minuto se desculpar, em nenhum momento uma pessoa ameaçar a outra de morte. Eu tenho família, o candidato, eu tenho família. Você também tem. Então, tenha mais respeito você e os seus. Tenha mais respeito com as pessoas. Mas eu quero aqui, a propósito, eu quero me dirigir diretamente para você, fortalezense. Eu quero me dirigir para você e dizer que para as mulheres, além da ampliação dos CAPs, além do espaço Girassol, que diferente da proposta dele, o meu espaço Girassol, nós teremos em todas as regionais de Fortaleza. Todas as regionais nós teremos um centro para acolher, para acompanhar crianças, jovens com transtorno do espectro autista, assim como o síndrome de Down e outras deficiências. Portanto, você, mulheres, será acolhida por mim. Nós teremos também um importante programa, que é o Fortaleza da Mulher, onde nós iremos capacitá-las, onde nós iremos pegar todas as mulheres, chefes de família, em situação de rua, e nós iremos capacitar e depois dar acesso ao crédito pactuado com o governo do Estado. É isso, diferente do candidato que não tem propostas. Olha, vocês perceberam que quem começou atacando foi o candidato Evandro Leitão. E já que ele disse que não tem rabo preso e que o partido expulsou o vereador Ronivaldo, eu não vi ainda candidato Evandro Leitão. E se puder vir até aqui nesse momento, eu lhe dou a chance de você olhar para a câmera e também se pronunciar sobre a agressão que o filho do Lula cometeu contra a sua esposa.
que é também um tema nacional. Vem aqui falar sobre esse caso. Lhe dou essa oportunidade. Eu já disse que eu não tenho compromisso nenhum com quem comete qualquer crime ou ilícito, seja o que for. Diferente de você. Diferente de você, que o presidente do teu partido, o Valdemar da Costa Neto, que te deu 17 milhões de reais e que você mente em dizer que está fazendo a sua campanha com a caixa de som, e os teus 17 milhões de reais, diz aí para a população, o que foi que tu fizeste com 17 milhões de reais? Vocês viram que em momento nenhum ele falou sobre a agressão do filho do Lula. E ele fala que o partido me enviou 17 milhões, o partido dele com os partidos coligados enviaram mais de 22 milhões. O que você fez com esse valor? Olha, você não disse os 17 milhões, o que é que tu fizeste? Tu não falaste absolutamente. Aliás, você não responde pergunta nenhuma. Tu não pergunta porque tu não tens. Tu és inexperiente, despreparado, que não tem conhecimento. Isso aqui não é ataque, isso aqui é constatação. Esse rapaz, ele toda vida que ele se coloca numa situação difícil, ele se vitimiza. Percebam, fortalezenses, qual foi a proposta que ele fez aqui nesses quase 10 minutos? Percebam. Eu vou te dar outra oportunidade. Qual é a tua proposta que tu tens para as mulheres de Fortaleza? Eu já falei da construção da Casa do Autista. Eu já falei do Merenda Feliz. Eu já falei durante toda a campanha e eu vou voltar aqui e vou citar rapidamente várias pequenas coisas. Eu vou acabar com a multa por viseira levantada. Eu vou acabar com a taxa do lixo. Eu vou acabar com, por exemplo, a Zona Azul. Eu vou fazer com que o alvará deixe de ser anual e volte a ser um alvará único. Eu vou ampliar o projeto Mulheres Guerreiras da Prefeitura de Fortaleza para dar crédito para que mulheres, chefes de família, venham a trabalhar, criar o seu próprio negócio, sustentar a sua família. Falei do Merenda Feliz, que os filhos terão acesso ao lanche do sábado e do domingo ao final da aula na sexta-feira. Vamos fazer o EPD Educação de Prevenção às Drogas e as mulheres também receberão palestras com profissionais para evitar abuso sexual, abusos domésticos. Isso os finais de semana dentro do espaço escolar. São só apenas algumas das propostas. Agora, o candidato começa a ofender, não vê o tempo passar, fica até um pouco nervoso. Mas pare e pense, eles tiveram 30 anos para fazer e não fizeram. Por que é que você vai pensar que o candidato ao meu lado vai fazer alguma coisa para pelo menos reduzir a taxa de feminicídio? Candidato, de 2022 para 2023, de acordo com o Supesp, aumentou em 45% o número de feminicídios no estado do Ceará, governado pelo teu partido. O que é que você acha sobre isso? Tu acredita em feminicídio? Agora você está acreditando em feminicídio? É muita cara de pau sua. Você publicou nas suas redes sociais que tu não acreditava, que tu não acredita em feminicídio. Aí agora tu vem aqui com a maior cara de pau do mundo e diz que não, que acredita em feminicídio. André, 01 do Bolsonaro, você é muito dissimulado, é o que tu és. As propostas que tu apresentaste aí, praticamente nenhuma são para as mulheres. Ele, inclusive, ele diz que nós estamos há 30 anos no sistema. Outra cara de pau. Quem está apoiando ele está aí 12 anos à frente da Prefeitura Municipal de Fortaleza. 8 anos de um médico, agora mais 4 anos de um outro médico que está com ele, apoiando ele. A turma da taxa do lixo que criaram e ele está dizendo que vai acabar. Que isso não procede, isso é mentira. É claro. Ele tem compromisso com esse povo. André, eu vou te dar a última oportunidade. Quais são tuas propostas para as mulheres de Fortaleza? Cara de pau, inexperiente, mentiroso, dissimulado. Gente, é isso o que o candidato veio aqui ao debate para falar sobre mim. Quando, na verdade, o que eu vim aqui foi para debater projetos e propostas. E agora eu chamo a sua atenção. Eu vou criar aqui em Fortaleza o Cinturão da Prosperidade. Vamos escolher 5 áreas periféricas de Fortaleza para fazer grandes corredores com polos gastronômicos, com lazer, cultura, para levar inclusive a chefes de famílias, mulheres, para que elas possam criar o seu emprego, criar sua renda, cuidar da sua família, sem precisar, por exemplo, se deslocar até o centro de Fortaleza. Eu vou fazer com que a fila da creche em Fortaleza seja zerada e não é privatizando a escola. Sabe como? Pegando o recurso que a prefeitura já tem e dando um vale creche para que você, mãezinha, que não conseguiu ainda uma creche para o seu filho, matricule ele em uma creche particular
ou uma creche filantrópica, até que uma nova creche seja construída e ele não possa perder esse tempo e você tenha a liberdade de ir trabalhar tranquilamente, sabendo que o seu filho com certeza está em um lugar higiênico, limpo, com bons profissionais e com pelo menos 5 refeições dia. Eu quero me dirigir a você, fortalezense, que aqui cada vez está mais claro os dois projetos completamente antagônicos. Um projeto que efetivamente quer cuidar de Fortaleza verdadeiramente, com verdade, olhando olho no olho, sem fake news. E o outro é o candidato fake news. Eu digo para você, eu pergunto a você, André, me apresente 2 propostas para as mulheres de Fortaleza que até agora você não disse. Eu acho que o candidato tem algum problema cognitivo. Eu já apresentei 4, vou dar a oportunidade dele fazer uma melhor pergunta. Não, eu retribuo para você. Você não fez absolutamente nenhum, retribuo. Eu falei aqui sobre Vale Creche, eu falei aqui sobre a Casa do Autista, sobre as mães atípicas, eu falei aqui sobre ampliar o projeto Mulheres Guerreiras de Fortaleza. Eu pergunto a você, candidato, qual o seu projeto para as mulheres de Fortaleza? Já falei, candidato, você talvez é porque você está tão nervoso, você não entendeu. Eu quero dizer para você, mães... Tempo, candidato Evandro. Candidato André, o senhor tem 23 segundos. É isso. O candidato não tem proposta, é por isso que ele não vai falar. Mas eu tenho, e eu peço que você continue acompanhando nas minhas redes sociais. O candidato gastou todo o seu tempo para apenas me atacar. E eu estou aqui, citei várias propostas e vou continuar o fazendo assim durante toda a minha campanha, que foi a única campanha limpa durante todo esse pleito. Vem comigo, é 22 pela mudança. O lado deles é permanência no poder. Obrigado, candidatos. Vamos para o nosso primeiro intervalo. E na volta, as perguntas vão ser a partir de temas determinados. TV Verdes Mares nas eleições 2024. Saúde e segurança. Cada candidato pode escolher um deles neste bloco. Lembrando que, uma vez selecionado, esse tema não pode mais ser escolhido ao longo de todo o debate. Pelo sorteio realizado previamente, quem começa é o candidato Evandro Leitão. Candidato, qual é o tema que o senhor escolhe? Saúde. Saúde, 5 minutos para cada um debater sobre esse assunto. Todos nós temos conhecimento do que aconteceu na época da pandemia, onde o Brasil, o mundo parou. E aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, não foi diferente. Todos nós também acompanhamos o presidente na época, fracassado, Jair Bolsonaro, os seus comportamentos, os seus deboches, assim como do seu aliado aqui, o candidato 01 do Bolsonaro, André Fernandes. Eu pergunto, o 01 do Bolsonaro, quais são suas propostas para a saúde de Fortaleza? Bom, em primeiro lugar, frisar que eu não sou o 01 do Bolsonaro, eu sou o 01 do povo de Fortaleza. Foi assim no primeiro turno e será assim também no segundo turno. Já ele é o 02. Foi o 02 lá no primeiro turno, é o 02 do Lula, é o 02 do Camilo, é o 02 do Elmano, é o 02 do Eunício Oliveira, da Lava Jato, é o 02 também do Guimarães, do Dinheiro na Cueca. Sobre vacinação, os postos de saúde estarão abertos aos finais de semana, especificamente para 2 coisas: fazer o pré-natal da mulherada, das mãezinhas aqui em Fortaleza e também para garantir uma ampla vacinação de acordo com todo o cronograma do Ministério da Saúde. Poliomielite, meningite, tríplice viral, gripe, enfim, todo o programa do cronograma do Ministério da Saúde. É difícil a população fortalezense acreditar no que esse rapaz está falando. Olha que na pandemia ele negou a ciência, ele debochava com a cara de todos nós. Ele simplesmente debochava. Mas eu quero dizer para você que enquanto ele tem esse tipo de comportamento e quem vai cuidar da saúde dele é a capitã cloroquina Mayra, é quem vai cuidar, dito por você, candidato, não sou eu que estou dizendo. Basta ir nas minhas redes sociais, está lá. A capitã cloroquina Mayra é quem vai cuidar da saúde de Fortaleza. Muito cuidado, população fortalezense. Mas eu sim, eu irei ampliar o terceiro turno nos postos de saúde indo até às 21 horas. Eu irei criar o Espaço Girassol, um espaço para cuidar, para tratar, acompanhar, na realidade, acolher e acompanhar crianças, jovens com transtorno do espectro autista, síndrome de Down e outras deficiências. Além de também cuidar, tratar, acompanhar as mães atípicas.
Eu irei ampliar os CAPs em Fortaleza. Fortaleza tem 16 CAPs. E nós iremos ampliar com a contratação de também mais psiquiatras e mais psicólogos. Eu também irei, de uma forma assim muito firme, contratar médicos profissionais de saúde. Irei implantar na rede de saúde da família, eu irei ampliar a rede de saúde da família, como também irei criar novas especialidades. Porque falar de saúde de Fortaleza, candidato, é falar de atenção primária, é falar de saúde básica de Fortaleza. E para isso é importante que a gente fortaleça a rede de saúde da família. Portanto, algumas das minhas propostas, e eu queria também escutar as suas, candidato. Desculpa, talvez eu tenha até ouvido um pouco mal. Eu vou lhe dar a oportunidade de falar novamente. Você disse que ia tratar as mães e chamou autismo de deficiência? Explica isso, candidato. Não, foi um equívoco. Eu não vou tratar. É acolher e acompanhar. Você chamou autismo de deficiência? Explica isso, candidato. De jeito nenhum. Eu tive um equívoco e logo já consertei, e é acolher, você escutou muito bem, e acompanhar. Infelizmente, o candidato não estuda para vir aqui falar sobre o assunto. Agora, veja só, quando ele trata sobre saúde, o governador dele, do partido dele, disse que ia zerar a fila de cirurgias eletivas no primeiro ano de mandato. Nós estamos terminando o segundo ano de mandato. Sabe como é que está a fila de cirurgias eletivas no estado do Ceará? Ela triplicou. Como é que você pode acreditar que essa turma que governa o nosso estado há tanto tempo, que está no poder há tanto tempo, vai fazer alguma coisa? Se eles não fizeram nada até agora, o que é que diferencia o candidato, você, Evandro Leitão, da turma que lhe apoia, que disse que faria tantas coisas em um ano e até agora não fez? Primeiro, pare de fake news. O governo do estado do Ceará fez 68 mil cirurgias. 68 mil cirurgias. E implantou tratamento oncológico, traumatológico nos hospitais regionais. Então, pare de fake news. Cuidado com as fake news, porque você é desmascarado. E aqui não é acusação, é constatação. Olha só que interessante. O candidato, simplesmente, quando fala algumas verdades, ele chega, diz que é fake news, não fala qual é a fake news, ele se descontrola. Mas, na verdade, está bem prático e colocado para todo mundo. O grupo dele promete, aliás, olha como é que está lá o Hospital do Coração na Messejana. Dá uma olhada lá como é que está o HGF, fila da morte. Aí o candidato aparece agora, que é do sistema, dizendo que vai fazer alguma coisa pela saúde. Tem como você acreditar? É óbvio que ele se desesperaria. É óbvio que ele chegaria aqui simplesmente para acusar, para tentar denegrir a minha imagem. Sabe por quê? Porque eu sou alguém fora da curva. Porque eu sou alguém que não estou participando dos conchavos políticos dele, que negocia, Me respeite, rapaz. Os cargos. Calma, candidato. Me respeite, falando aqui de conchavo, rapaz. Calma, candidato. O candidato aqui está... Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, o candidato está nervoso. Ele está aqui me interrompendo. Ele não consegue ter um controle emocional para debater o futuro da tua cidade. Se ele não tem um controle emocional para fazê-lo isso... Aliás, foi ele que tentou dar uma cotovelada em um eleitor que o questionou se ele fugiria desse debate. Percebam que eles estão raivosos porque um jovem de 26 anos de idade, que foi eleito deputado estadual mais votado do Ceará, federal mais votado do estado do Ceará, que tenho minhas 3 graduações, 2 pós-graduações, estou me pós-graduando também em gestão financeira, fui o primeiro colocado no primeiro turno. E estou aqui mostrando as propostas para Fortaleza. Já ele se descontrola. Desculpa, candidato, eu não te desrespeitei, eu estou apenas apontando fatos. Não, você desrespeita como você desrespeita a população fortalezense, como você desrespeita todo mundo. Porque você, infelizmente, você é uma pessoa sem educação, inexperiente, sem preparo e para governar a 4ª cidade mais importante desse país, você tem que ter, antes de mais nada, maturidade, você tem que ter conhecimento e educação, você tem que ter em qualquer situação. Graças a Deus, eu recebi princípios e valores da minha família, dos meus pais. Coisas que, infelizmente, sem querer atingir seus pais, que eles podem até ter lhe dado, mas que você não assimilou direito e desrespeita todo mundo, inclusive a população. E não fique nervoso, não. Pode vir aqui pro meu lado. Gente, olha só. Ele teve um descontrole emocional, ele me chama de ter falta de respeito, só que enquanto eu estava falando, o candidato começou a gritar aqui ao meu lado. Regras essas que a própria Globo deixou claro, só pode começar a falar a partir do momento que o outro candidato interromper a sua fala, parar de falar. Então, candidato, quem está faltando com respeito é você.
E agora eu pergunto, o que é que muda o candidato Evandro Leitão dos que estão aí no poder? E, por favor, sem ler o que está copiado, tenta falar ali para a câmera, olhando, eu que lhe convido, o que é que você vai fazer e por que é que o povo de Fortaleza pode acreditar que você fará, já que o seu grupo político está há tanto tempo no poder e não fez? Vem, candidato, explica. Olha só, o candidato é o do sistema, o candidato que o presidente do partido dele foi condenado. Aliás, no outro bloco eu tinha esquecido, você também foi condenado. As suas mãos são sujas, as minhas mãos são limpas. As minhas mãos são limpas. As mãos dele são sujas, assim como do presidente do partido dele, que mandou 17 milhões de reais. O seu partido lhe mandou 22 milhões de reais. Agora me explica, por que as minhas mãos são sujas? Lhe dou essa oportunidade. População fortalezense, eu nunca tive uma condenação, graças a Deus. E a condenação dele, por sinal, ele disse que pediu desculpa, pois a desculpa, ele foi condenado a pagar 50 mil reais lá para a jornalista, pois ele não pagou ainda, absolutamente pagou 25 mil. E esse valor de 50 mil já passou para 135 mil reais. Bom, eu dei a oportunidade de ele explicar, mas infelizmente ele não explicou. O caso desse processo da jornalista foi um caso em que eu errei, porque eu acreditei no depoimento de alguém que estava sob júri. Fui lá, equivoquei, repeti a fala dele. Me arrependo, pedi desculpa, fui processado e condenado. Candidato, quem tem as mãos sujas é você que desarticulou a criação da CPI do narcotráfico na Assembleia Legislativa. E com certeza, tantos jovens hoje estariam com vida se aquela CPI do narcotráfico tivesse sido instalada, que você barrou enquanto líder do governo na Assembleia Legislativa. O seu pai não acha isso de mim. O seu pai votou em mim e vive batendo na minha porta. O seu pai, sim. Pergunte o seu pai. Ele foi eleito presidente da Assembleia Legislativa com unanimidade dos deputados, porque só ele era o candidato. Eu volto a afirmar, o seu pai não diz isso. Estou dando a oportunidade do candidato fazer alguma pergunta. Eu passo para você. Bom, gente, está nítido aqui que ele parte para agressão, agride meu pai, agride minha mãe, agride minha família. Quando fala sobre mulheres, ele agride todas vocês, mulheres, que me colocaram em primeiro lugar lá no primeiro turno. Eu deixo aqui minha solidariedade a cada uma de vocês. Lamento por vocês, mulheres. Tempo, candidato. Seguindo o nosso debate, agora é a vez do candidato André Fernandes fazer a escolha, então, do tema para ser debatido. Segurança. Segurança, 5 minutos para cada candidato. Fortaleza hoje é a 9ª cidade mais violenta do mundo. E na gestão do PT aqui no estado do Ceará, as facções criminosas avançaram. O candidato Evandro Leitão foi o culpado de não ter sido criada a CPI do narcotráfico no estado do Ceará. Eu gostaria que ele falasse um pouco sobre esse episódio. Candidato, você é aliado da CPI, aliás, você é aliado do narcotráfico no estado do Ceará? Você me respeite, rapaz. Eu estou fazendo a pergunta. Você é aliado? Infelizmente, o candidato fica me interrompendo. A pergunta é, você é aliado ao narcotráfico ou você é medroso e não teve coragem de colocar à frente essa CPI? Eu quero dizer que você me respeite antes de mais nada. Eu tenho idade para ser seu pai. Você deveria me respeitar e respeitar aqueles que estão aqui nos acompanhando. De 2015 a 2018 foi dada entrada, esse rapaz distorce os fatos. De 2015 a 2018 foi dada entrada numa CPI. Ela ficou adormecida durante 3 anos. E agora, e depois de 3 anos, seus aliados há pouco tempo atrás, seu dissimulado, você dizia que essas pessoas simplesmente, você desqualificava essas pessoas, pois eram essas pessoas que estavam querendo desestabilizar a segurança pública do estado do Ceará. E eu não compactuo com isso. Eu quero dizer que eu faço a política com muita responsabilidade. Eu tenho responsabilidade naquilo que eu digo e naquilo que eu faço. Agora, você que deveria estar aqui, eu quero a propósito, quais são suas propostas para a segurança? Me diga quais são, porque você foi condenado e você ainda disse que pediu desculpas. Mentira, mais uma mentira do candidato. Ele não pediu, ele está pedindo desculpas agora porque está num processo eleitoral. Os 50 mil reais, por que você não pagou os 50 mil reais para a jornalista quando você disse, foi condenado, porque você disse que ela trocava informação por sexo?
Me diga o porquê. Agora, por que você mudou de opinião? E por que você não pagou os 50 mil reais? Vocês puderam perceber, o candidato me chama de dissimulado, o candidato a todo tempo fica dizendo me respeito, alterando o tom de voz, quando na verdade você que está me assistindo está aqui para ouvir propostas. Eu não vou cair mais nisso. Já chega, eu sei que você está cansado e nós estamos em um momento decisivo. Eu vou criar a ROMU, Ronda Ostensiva Municipal, um batalhão de elite da Guarda Municipal para fazer rondas dentro de Fortaleza, aumentando o efetivo da nossa guarda, aumentando a presença policial, e eu posso falar assim, da nossa guarda nas periferias, nos bairros, nas escolas, nas creches, nas unidades de saúde. Terão segurança. É isso que você precisa, é disso que as mulheres têm medo hoje em Fortaleza, é de sair nas ruas. E comigo, prefeito, vocês terão a tranquilidade, porque além de uma guarda municipal forte, preparada para perseguir bandido e não para acompanhar GFIS para fechar barraca, nem para acompanhar MC para tomar moto com licenciamento atrasado. Tudo isso acoplado à inteligência, tecnologia. E eu trago como exemplo São José dos Campos, que foi reconhecida pelo Brasil como a primeira cidade inteligente aqui no nosso país, usando inteligência artificial para pegar aquelas imagens com reconhecimento facial e distribuir em tempo real para a Guarda Municipal, Polícia Militar, Civil, Federal e até a Interpol. Resultado prático, o índice de violência reduziu em São José dos Campos, lá em São Paulo. Vai reduzir também aqui em Fortaleza, sob a minha gestão. O candidato apenas vem para atacar e a minha pergunta foi simples. Por que ele não colocou a CPI do narcotráfico para frente? É medo ou é conchavo? Eu quero me dirigir diretamente para você, fortalezense, que eu não vou cair mais nesses ataques do 01 do Bolsonaro. Eu quero dizer que eu vou criar o pelotão da Guarda Municipal em todas as regionais de Fortaleza. Esse pelotão irá fazer o patrulhamento, para eu fazer o patrulhamento das escolas, dos postos de saúde, das areninhas, das paradas de ônibus, das praças, enfim, através de um grupo de operações especiais que já existe na Guarda Municipal. E nós vamos integrar a Guarda Municipal com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal. Através dessa integração de forças, das forças de segurança, nós vamos ter a condição de fazer o enfrentamento ao crime de uma forma mais eficiente, com ações estratégicas, com ações inteligentes. Nós vamos fazer um grande programa de iluminação pública aqui em Fortaleza, onde nós vamos tornar, sobretudo a periferia de Fortaleza, mais bem iluminada, trazendo a sensação de segurança melhor para toda a população. Eu vou também valorizar você, Guarda Municipal, onde seu último PCCS foi em 2008. Eu vou atualizar esse PCCS. Gente, está muito claro aqui o debate. Eu fiz perguntas óbvias. Você, mãezinha, que tem o seu filho, que infelizmente entrou no mundo da droga. Ou você, paizinho, que perdeu o seu filho para o crime. Tudo isso começou através do narcotráfico. O narcotráfico mata vidas, acaba e destrói famílias. E esse problema poderia ter sido reduzido aqui no estado do Ceará, se a CPI do narcotráfico fosse instalada lá na Assembleia, lá atrás. Tivemos a oportunidade ímpar, mas o candidato que está aqui ao meu lado, enquanto líder do governo que tem o poder de trabalhar para propor e pautar junto ao presidente da Assembleia, ele subiu à tribuna da Assembleia Legislativa e disse: eu não farei isso porque eu não tenho coragem. Eu não farei isso porque o Estado não garantirá a minha segurança. E eu te pergunto, tem como acreditar que alguém assim vai trabalhar pela tua segurança? Se lá atrás, enquanto deputado, ele não teve coragem, bateu no peito e disse isso, basta pesquisar no Google. Evandro Leitão, CPI do narcotráfico. Agora ele promete, mas se fosse eleito, faria a mesma coisa. Porque quem não tinha coragem 2, 3, 4 anos atrás, não tem coragem hoje. Vocês veem como o 01 do Bolsonaro, ele distorce os fatos. Mas eu quero dizer que segurança pública não se faz apenas de forma ofensiva, também se faz de forma preventiva. E para isso é importante que a gente possa, eu irei, garantir o fortalecimento de toda a rede, toda uma rede de prevenção, sobretudo para a nossa juventude. E daí eu não poderia aqui esquecer dos Cucas, um programa iniciado lá, ainda no governo da companheira Luiziane, prefeita de Fortaleza. Eu vou fortalecer esses Cucas, eu vou ampliar os Cucas de Fortaleza, vou fortalecer e vou resgatar o conceito inicial, que hoje, infelizmente,
serve como um cabide de emprego. Pessoas desqualificadas que estão lá prestando serviço, que não têm a menor capacidade. Portanto, é fortalecendo, fazendo uma ação preventiva, porque segurança não é apenas armar a população. O adversário aqui, o 01 do Bolsonaro, ele acredita nisso, armar a população. Inclusive tem postagens dele, armando a população. Eu acredito que também, além da ostensividade, nós também temos que fazer ações preventivas. Candidato, uma dúvida, você vai armar a sua guarda municipal? Nos setores que já estão armados, que já têm armas, que os guardas já têm armas, eles irão continuar. Outros, é claro que serão avaliados. Não, se eles já estão armados, é claro que eles continuarão. Estou perguntando, você vai guardar, você vai pegar lá as armas, colocar na mão da sua guarda para atuar na rua, ou você vai colocar a sua guarda para atuar sem armas? É difícil, talvez você não tenha, o seu cognitivo não chega ao ponto de entender. O que eu disse foi de que aqueles guardas municipais que já estão armados, que têm suas armas em alguns setores da Guarda Municipal, é óbvio que eles irão permanecer. Os outros setores, aí não, aí nós iremos avaliar. O seu governador disse que precisaria aumentar o número de armas na mão dos policiais aqui no estado do Ceará. Eu lhe pergunto, você concorda com o seu governador que tem que pegar os agentes de segurança pública e colocar armas, ou você discorda e continua com esse mesmo pensamento? Você me parece que não sabe distinguir guarda municipal para a polícia militar. Polícia militar é uma coisa, candidato. Guarda municipal é para fazer o patrulhamento dos órgãos, dos espaços públicos. Eu falei agentes de segurança pública, eu não falei guarda e polícia. Fiz uma pergunta. O governador disse que os agentes de segurança pública precisariam ter melhores armas. Você concorda? E hoje, de acordo com a DPF, Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental 995/DF, o Supremo Tribunal Federal diz que a Guarda Municipal tem poder de atuar como polícia. Eu lhe pergunto, você concorda com seu governador em armar mais, ou você discorda e prefere não armar a sua guarda? Eu concordo com o governador que tem que armar a polícia militar. Guarda municipal, ela tem que fazer um trabalho preventivo de patrulhamento dos espaços públicos. Bom, vocês puderam perceber. Ele está dizendo que, primeiro falou que usaria a guarda para fazer rondas, mas para proteger prédio e não para proteger o cidadão. Não existe patrimônio mais importante numa cidade senão o cidadão. Você que está me assistindo, saiba que eu usarei a minha guarda também para te proteger, porque você é o que tem de mais valioso na nossa cidade. O que é que você pensa disso, candidato? O patrulhamento se faz através de um grupo de operações especiais, que esse grupo, esse sim, é armado. Bom, é isso. O candidato usou todo o seu tempo, mas não conseguiu falar sobre propostas para a segurança pública aqui em Fortaleza. Ele não teve coragem de nada fazer enquanto líder do governo lá na Assembleia Legislativa. Não dá para pensar que ele vai fazer alguma coisa agora. Quer segurança pública? Quer parar de ter medo? Vem comigo, é 22. Obrigado, candidatos. E assim nós encerramos esse segundo bloco. Na volta do intervalo, os candidatos vão fazer perguntas entre si com temas livres. Eu te espero. TV Verdes Mares, nas eleições 2024. Neste bloco, o debate vai ser novamente de tema livre. Quem começa, de acordo com as regras estabelecidas em sorteio, é o candidato Evandro Leitão, do PT. Neste bloco, cada um terá 10 minutos. O tempo do senhor começa a contar a partir de agora. 01 do Bolsonaro. No último IDEB, a nossa educação, a educação do Estado do Ceará, foi destaque. Das 100 melhores escolas públicas, 68 são aqui do Estado do Ceará. Das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 68 são aqui do Estado do Ceará. O Estado do Ceará é referência em todo o Brasil em escolas públicas. Portanto, eu pergunto, quais são suas propostas para a educação? Vamos universalizar a educação aqui em Fortaleza em tempo integral. Nós vamos zerar a fila da creche aqui em Fortaleza. Nós vamos usar os finais de semana, sábado e domingo, espaço público da escola pública para implementar o que a gente chama de EPD, Educação de Prevenção às Drogas, com agentes de segurança dando aulas de artes marciais, jiu-jitsu, karatê, muay thai, centros culturais, mas também dando palestras sobre prevenção ao uso de drogas.
nós trataremos a educação como prioridade. Mas eu pergunto ao candidato Evandro Leitão se ele concorda com a fala do ex-governador do estado do Ceará, Camilo Santana, que disse que não tinha vergonha de matricular sua filha em um colégio particular porque ele tinha recurso para fazê-lo. Já que é tão bom, por que ele não matriculou na rede pública? Mais uma vez, o candidato distorce aquilo que se fala. Mas eu quero me dirigir diretamente para você, fortalezense, você que está nos acompanhando. O candidato, o 01 do Bolsonaro, ele vai privatizar a educação aqui no nosso município. Ele tem como referência o governador de São Paulo, que é isso que ele está fazendo lá, privatizando a educação de São Paulo. A educação pública eu irei fortalecer, ampliando as escolas de tempo integral, fazendo com que as nossas mães e pais, as nossas guerreiras e guerreiros, que são os pais de crianças que não têm vaga, que não conseguem uma vaga numa fila da creche, eu irei zerar essas vagas, essas filas, através de uma forte pactuação, de uma forte parceria com o governo federal, com o ministro Camilo Santana, com o presidente Lula. Eu irei criar o passe livre estudantil, na realidade não é criar, eu irei expandir, ampliar para os 365 dias do ano. O atual prefeito criou apenas de segunda a sexta. Eu vou não só ampliar passados e domingos e feriados. É isso que nós, além de também fazer algo que é fundamental, valorizar os nossos profissionais de educação. Com a capacitação contínua que nós vamos ter, nós vamos também capacitar professores para acolher crianças, jovens com transtorno de espectro autista. Eu vou te dar outra oportunidade, candidato. Fala um pouco aí sobre a educação, mas sem privatizar. Vamos fortalecer a educação pública, assim como o estado do Ceará, Fortaleza merece que a nossa educação pública municipal ela seja valorizada e não privatizada. Vocês puderam ver, ele me fez uma pergunta e eu iniciei falando 3 coisas. Universalizar o tempo integral na educação de Fortaleza, zerar a fila das creches e aproveitar o âmbito final de semana nas escolas em Fortaleza, valorizando inclusive os professores. Privatizar a educação, nunca falei isso. É claro que é apenas mais uma mentira do candidato que em ato de desespero não para de atacar. Há 30 anos estão no poder. Eles prometem e nada fazem. Eles tiveram a oportunidade, chega em um período eleitoral e fica falando, fica até bonitinho a fala do marqueteiro, mas ele não respondeu se ele se envergonha da fala do ex-governador de dizer que não tem vergonha de matricular sua filha em uma escola particular porque tem dinheiro para fazê-lo. Candidato, fale sobre isso. Aliás, já que a educação no Ceará é tão boa, me responde, quantas vezes seus filhos foram matriculados na escola pública aqui em Fortaleza ou em qualquer outro local do estado do Ceará? O candidato, ele parece-me, apesar de ele ser um jovem, mas a educação pública aqui no nosso estado, ela veio efetivamente a ser valorizada nos últimos 15 anos, que houve uma mudança de patamar. Desde a época do então governador Cid Gomes, que implantou a nova metodologia, posteriormente com o governador Camilo Santana e agora com o governador Elmano de Freitas, que está dando continuidade. Eu me orgulho muito de ter um ministro da Educação chamado Camilo Santana, um homem sério, o homem que criou o Pé de Meia lá no governo federal, onde contempla hoje 250 mil jovens aqui no estado do Ceará. E aqui em Fortaleza, 60 mil jovens. E eu, assim como ele, irei criar o Pé de Meia Municipal. Um Pé de Meia Municipal que será um programa que nós iremos ofertar, que nós iremos dar R$200 por mês para o aluno do 9º ano, porque é nessa série que há o maior abandono escolar, a maior evasão escolar. E para nós evitarmos, para que a gente segure esse jovem, nós vamos ofertar R$200 para ele todo mês. E ao final do ano, com a sua aprovação, mais R$1.000 para fazer um valor global de R$3.000 por ano para esse jovem. Isso sim, é você estar fortalecendo, valorizando a educação pública de qualidade. E eu me orgulho do meu estado ser hoje a melhor educação do país. Diferente daquilo que o seu presidente fez. O seu presidente, o seu mito, ele pegou, fortalezense, ele simplesmente congelou o valor da merenda escolar. Ele congelou
Simplesmente o Congresso Nacional aprovou e ele vetou. Portanto, não é dessa forma que se valoriza a educação pública. É da forma como eu aprendi com o ex-governador Cid, com o governador Camilo e com o governador Elmano. Diferente de você. Agora, a propósito, o que você vai fazer com as creches? Você vai zerar as filas das creches. Como é que você vai zerar as filas das creches, candidato? Diga aqui para o fortalezense, a fortalezense saber. Bom, é isso mesmo. Excelente pergunta. Finalmente, depois de tanto ataque, tanta crítica, me chamando aqui de 01 de um político. Não, sou 01 do povo. Foi assim no primeiro turno e será assim também no próximo domingo. Eu vou zerar a fila da creche, dando um vale creche para que você, mãezinha, matricule o seu filho em uma creche particular. E como já fiz todo um levantamento e tenho hoje certeza que as creches particulares não abrangeriam e não conseguiriam matricular todas as crianças que hoje são aproximadamente 12 mil na fila de espera, também chamaremos creches filantrópicas para dar todo o apoio, para garantir que você, mãezinha, vai trabalhar tranquilamente, sabendo que o seu filho terá pelo menos 5 refeições ao dia em um ambiente agradável, higiênico e com bons profissionais. Eu pergunto ao candidato, de onde ele vai tirar o recurso e qual é o impacto financeiro desse pé de meia, R$3.000 por aluno do 9º ano, em Fortaleza? Olha, é excelente essa pergunta, porque é a importância que se tem de nós termos parcerias. Nós temos parcerias com o governo federal, com o presidente Lula, com o ministro Camilo Santana, com o melhor ministro do governo Lula, aquele que mais se destaca, com o governador Elmano de Freitas, o governador que em 1 ano e 8 meses tirou 600 mil pessoas da linha da extrema pobreza, em parceria com o governo federal. E eu, da mesma forma, eu vou fazer uma forte parceria. Nós temos hoje algo em torno de 20 mil jovens no 9º ano, que são 20 mil jovens no 9º ano. E aí, meu caro irmão e irmã fortalezense, aí a importância das parcerias, aí a importância de a gente ter um governo aliado, diferente do ex-presidente, que quando presidente nunca recebeu o nosso governador. O governador, na época, Camilo Santana, para receber o dinheiro da educação dos precatórios, teve que entrar no STF. Eu não, eu vou ter a parceria com o governador Elmano, com o ministro Camilo Santana, para que a gente implante importantes projetos. E o pé de meia municipal, que irá contemplar 20 mil jovens, que é isso que eu vou fazer para você, caro jovem, você que faz o 9º ano, para evitar de você abandonar a escola. É isso que eu vou fazer para você. Diferente do candidato que vai privatizar a educação do nosso município. Essa é a proposta dele, que ele não tem coragem de dizer, porque ele tem algumas referências. As referências dele, ele esconde Jair Bolsonaro. Por que é que você esconde o seu presidente, o seu mito, o seu líder maior, Jair Bolsonaro, que esteve aqui antes de começar a campanha e disse: o André ganhando, que não vai ganhar, ele vai fazer o que eu fiz em Brasília. Por que você esconde, André? Fale ali para a população fortalezense. Vocês puderam perceber que em nenhum momento eu disse que iria privatizar a escola em Fortaleza, mas em ato de desespero ele repete isso. É desespero. Juntou presidente, vice-presidente, ministro, governador, trouxe até prefeito de outra capital, mais de 100 prefeitos do interior do estado do Ceará. Todo o sistema se juntou, todo o arco partidário, com o conchavo, que todas as secretarias já estão loteadas, em ato de desespero, porque estão percebendo que o jovem de 26 anos de idade, que está andando no meio do povo, e que ontem esteve lá no Bom Jardim fazendo o maior evento político da história de Fortaleza, está à frente dele. Ele chega aqui, mente, fala coisas que ele sabe que não vai cumprir, não consegue entender o impacto financeiro e não falou o número exato. E eu fiz uma pergunta simples e óbvia: de onde ele vai tirar esse recurso para conseguir esse pé de meia para 20 mil jovens, aproximadamente, de acordo com ele, que estão hoje no 9º ano? Responda isso, candidato. Não, eu que lhe pergunto, candidato. Eu que lhe pergunto suas propostas, porque até agora o que eu posso dizer para você é que ele faz parte do sistema. Ele que fala em sistema, você, ô André, é que faz parte do sistema. Você que seu presidente, o Valdemar da Costa Neto, que também foi condenado, foi preso. Você que faz parte do sistema, que você que está com o pessoal da taxa do lixo, todas as pessoas, os vereadores que criaram a taxa do lixo, você que está
com aqueles que você dizia, o ex-prefeito, que você fazia ilações relativas à integridade moral dele, inclusive com desvio de recursos que você falava. E tenho tudo provado. Diferente de você, eu provo. Você que dizia, falava do ex-candidato a prefeito de Fortaleza, o dos motins, das rebeliões que estão com você. Você que é do sistema, André. Você que recebeu 17 milhões de reais. Diga aqui, o que foi que você fez com 17 milhões de reais? Você que é uma pessoa que não é do sistema. Eu fiz bem menos do que ele, que recebeu mais de 22 milhões de reais. Mas eu lhe chamo a atenção. Ele fala aqui que eu recebi o apoio do capitão Wagner e do ex-prefeito Roberto Cláudio. Não do Sarto. Esse se posicionou e está neutro. Mas o ex-prefeito Roberto Cláudio e o candidato, o capitão Wagner, declararam apoio à minha candidatura. E por causa disso, ele vem dizer que eu sou do sistema. Candidato, não foi você que ao final do primeiro turno disse que procuraria ambos, Sarto e Wagner, para lhe apoiar? Mas você é quem sempre... Eu sempre respeitei. Eu sempre respeitei. Você não. Você atacava. Aliás, é um perfil seu, atacar. Então fale um pouquinho aí o que foi que você fez com 17 milhões. Você disse que faz a sua campanha com uma caixa de som. E 17 milhões numa caixa de som. Ele não respondeu. Isso é a frustração. Ele procurou o apoio do capitão Wagner e do Sarto e não recebeu. Me responda isso. Você procurou ou não o apoio dessas pessoas que está chamando de sistema? Olha, eu não vou... O que o candidato quer é tergiversar, ele não tem propostas. Essa é a grande realidade. Eu quero dizer para você, juventude de Fortaleza, vocês façam uma distinção. Nós temos aqui um candidato fake news, um candidato que, infelizmente, e aqui é uma constatação, fique aqui, candidato, fique aqui, não tenham vergonha não, vamos aqui. Um candidato que mente descaradamente, um candidato que hoje mesmo ele perdeu, foi condenado hoje mesmo novamente. Suas mãos é que são sujas, você é que é o condenado, candidato. Eu não. As minhas mãos são muito limpas e a minha vida é transparente. E a minha Assembleia, a Assembleia Legislativa que eu faço parte, está entre as 4 mais transparentes do Brasil. Eu quero que você me fale aqui o que foi que você fez com esses 17 milhões de reais. O que você quiser saber que eu fiz com esses 17 milhões de reais, entra aí no Divulga Cande. Está lá o portal de transparência do site do TSE. Nesse mesmo site consta que o candidato Evandro Leitão recebeu mais de 22 milhões de reais. 5 milhões a mais do que eu estar falando aqui várias coisas. Mas já que ele falou sobre a Assembleia Legislativa, em um ato de desespero, eu venho aqui lhe perguntar, candidato. Recentemente o plenário da Assembleia Legislativa pegou fogo, incendiou. E sem licitação, você contratou uma empresa para fazer a reforma do plenário da Assembleia Legislativa, sendo 18 milhões de reais para o plenário da Assembleia Legislativa, quem falou isso foi você, e 5 milhões de reais, você que está me assistindo, 5 milhões de reais, o candidato Evandro Leitão, sem licitação, comprou um telão de LED. Sabe essa televisão que você está me assistindo agora? Você pagou quanto? 800 reais? 1.000? Não sei. Está me assistindo no celular? Ele pagou do teu dinheiro 5 milhões de reais para comprar um telão de LED para botar no plenário da Assembleia Legislativa. Candidato, você não tem vergonha disso? Eu não, candidato. Minhas mãos são limpas, diferente das suas. E não distorça os fatos. O seu pai sabe perfeitamente que ele está lá com um mandato legislativo. Minhas mãos são limpas, diferente das suas, que eu não tenho coragem de tocar nas suas mãos. Ele distorce os fatos. Incêndio pode acontecer em qualquer local, em qualquer canto. Aliás, todos os meus procedimentos foi igual ao do Poder Judiciário que houve um incêndio. Então, candidato, o senhor tem que me respeitar. Se o senhor não respeita as pessoas, o senhor vai ter que me respeitar. Na verdade, não foi o Poder Judiciário que fez. Foi o governador dele que contratou a mesma empresa para fazer uma obra do mesmo jeito, sem licitação, com o teu dinheiro, você que está me assistindo. Perceba, a todo momento ele tenta falar do meu pai. Pai, se o senhor estiver assistindo, minha solidariedade. Estou aqui nesse momento, ao invés de ele falar alguma coisa referente a mim, ele tenta atacar minha família, assim como fez durante toda a campanha. Mas eu fiz uma pergunta simples, candidato. Você não tem vergonha de, sem licitação, gastar 18 milhões de reais no plenário da Assembleia Legislativa? E meu pai, como deputado estadual, também foi lá e denunciou isso, esse escândalo. E 5 milhões de reais para comprar um telão de LED. Olhe para a câmera, olha aqui nessa câmera, candidato.
Você tem a oportunidade de dizer, eu não tenho vergonha de ter gasto 5 milhões de reais do teu dinheiro para comprar um telão de LED para botar lá no plenário da Assembleia? Não foi o governo do Estado quem fez a licitação. Foi o Tribunal de Justiça que homologou a licitação. Você que é formado, que tem tantas formaturas, tem que haver a homologação, a adjudicação lá do poder, no caso do órgão de origem, que é o Poder Judiciário. Não minta. Vou te dar a oportunidade. Olha ali na câmera de quem está nos assistindo nesse momento. Mais de 11 horas da noite, sentado no sofá ou deitado na cama. E diz que você não tem vergonha de ter gasto 5 milhões de reais do dinheiro deles para comprar um telão de LED para botar lá no plenário da Assembleia? De jeito nenhum, porque eu não roubei, não fui condenado, diferente de você. Qual foi a minha condenação, candidato? Ah, peraí, aí não. Você foi condenado, suas mãos são sujas. Em quê? Em que eu fui condenado, candidato? Candidato, em que é que eu fui condenado? Você sabe, candidato. Eu não fui. É por isso que ele está aqui. E eu tenho uma oportunidade para falar com vocês. Olha lá, em ato de desespero ele fica rindo, mas não teve coragem de olhar na câmera para dizer que tem vergonha de ter gasto 5 milhões de reais para comprar um telão de LED. Candidato, quem falou aqui sobre roubar foi você. Está se queimando por quê, candidato? Que coisa estranha. O povo fortalezense está assistindo nesse momento e percebeu. Eu, André Fernandes, não acusei, mas ele aqui está se acusando. Sabe o que eu vou fazer com aproximadamente 5 milhões de reais? A Casa do Autista. Eu estive lá em Balneário Camboriú, visitando a Casa do Autista, o maior complexo neurosensorial da América Latina, que custou 6 milhões de reais. Todo o prédio, todo o equipamento, todo o material, tudo incluso. 6 milhões de reais para atender as crianças autistas, as famílias atípicas. O candidato que está aqui do meu lado, com esse mesmo valor, ele comprou um simples telão de LED para a Assembleia Legislativa. Ele fala que não tem as mãos sujas. Olha aqui para mim. Foi ele, candidato Evandro Leitão, que enquanto líder do governo na Assembleia Legislativa, não colocou à frente a CPI do narcotráfico, que poderia ter evitado várias chacinas aqui em Fortaleza. Vários homicídios, latrocínios, roubos, o avanço das facções criminosas aqui no estado do Ceará. Essa CPI do narcotráfico não foi instalada, porque o candidato Evandro Leitão não teve coragem. Subiu o plenário e disse, o Estado não vai garantir a minha segurança, eu tenho filhos, então eu tenho medo. É isso, medroso. Está fazendo conchavo político para tentar continuar no poder, mas o povo de Fortaleza deu um basta. É por isso que você, fortalezense, percebeu que, de um lado, tem a campanha dos poderosos, de um lado tem a campanha que tem presidente, vice-presidente, ministro, governador, mais de 100 prefeitos do interior do estado do Ceará se juntando contra eu, André Fernandes, um jovem de 26 anos de idade, que estou lá com a caixa de som, rodeado de gente, de multidão, de povo. Eu nunca fiz obra com dispensa de licitação. Eu nunca peguei dinheiro público para estar gastando 5 milhões de reais com um telão de LED. Eu nunca superfaturei construção ou reforma. E eu acho que já já a PF está batendo aí na porta. Eu nunca dei rasteira em colega partidário, principalmente sendo mulher. Coisa que o candidato Evandro Leitão fez com a Luiziane Lins, companheira. Ele chama de companheira, mas deu uma rasteira do tamanho do mundo. Gente, dá para acreditar nisso? Não dá. Ele chega aqui com estratégia de marketing, fala até às vezes, bem às vezes, bonitinho. Mas na prática a gente sabe, é mais do mesmo. Eu estou aqui para propor mudança, renovação. Chega dessa velha politicagem que faz conchavo político, que loteia espaço público, que pega o teu dinheiro para gastar 5 milhões de reais com a compra de um telão de LED. Dá um basta nisso. Vem comigo, eu preciso da sua coragem para mudar. E coragem para votar 22. Tamo junto. Obrigado, candidatos. E assim a gente termina esse terceiro bloco do nosso debate com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza que disputam o segundo turno. A seguir, teremos o quarto e último bloco, mais uma vez com temas determinados e logo depois os candidatos vão ter a última oportunidade de usar a televisão para conquistar o seu voto. Eleitor, o seu voto, eleitora, vai ser o momento das considerações finais. O intervalo é rápido e a gente volta já. TV Verdes Mares, nas eleições 2024.
Estamos de volta com o debate entre candidatos à Prefeitura de Fortaleza e, assim como aconteceu no segundo bloco, neste os candidatos vão fazer perguntas sobre temas determinados que estão ali no nosso telão. 2 temas já foram escolhidos anteriormente, os temas saúde e segurança. Restam agora 4 assuntos: educação, emprego e renda, infraestrutura e também moradia. Pelo sorteio, que foi feito junto aos representantes das campanhas, quem começa esse bloco é o candidato André Fernandes. Candidato, qual tema o senhor escolhe? Emprego e renda. Emprego e renda, 5 minutos para cada candidato debater sobre esse assunto. Candidato Evandro Leitão, quais são suas propostas para emprego e renda aqui em Fortaleza? Agradeço ao 01 do Bolsonaro, mas eu quero me dirigir para você, jovem. O IBGE, segundo dados, é na faixa de 16 a 29 anos que tem o maior número de desempregados, por uma falta de uma capacitação muitas vezes. E aí nós vamos fazer um grande programa de capacitação. Nós vamos criar um centro de formação profissional nos CUCAS, para que a gente possa ofertar à nossa juventude qualificação, para que a gente possa, depois de qualificar, depois de capacitar, esses jovens estar serem inseridos no mercado de trabalho. Nós também iremos fazer um grande programa para você, mulher, o programa Fortaleza da Mulher, onde nós iremos capacitar chefes de família, mulheres em situação de rua, e você ter a condição, depois de ser capacitada, numa capacitação de costura, de corte de cabelo, de doces salgados, depois você ter acesso ao crédito, numa pactuação que eu irei fazer com o governo do Estado, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, nós iremos criar o Horizonte Digital para você, jovem, da juventude periférica, em tecnologias, a capacitação em novas tecnologias digitais, para que você possa, depois de capacitado, você vai receber o Wi-Fi gratuito da Prefeitura e você possa estar gerando a sua própria renda dentro da sua casa, trabalhando de forma home office. Agora eu pergunto a propósito, você, o candidato 01 do Bolsonaro, que esconde o Bolsonaro, eu pergunto, quais são suas propostas aí para a gente alavancar a economia do nosso município, daqui de Fortaleza? Que fique registrado, sou 01 do povo de Fortaleza. Foi assim no primeiro turno e será assim no próximo domingo. Vou criar o Cinturão da Prosperidade, escolhendo 5 áreas periféricas de Fortaleza, para criar grandes corredores gastronômicos, com esporte, cultura, lazer, e para que você possa colocar lá o seu espaço, a sua renda vem através daquele seu empreendimento local. Além disso, a gente ainda vai conseguir fomentar o turismo e a economia localizada, sem precisar você se distanciar e ir até, por exemplo, a Beira-Mar ou até o centro de Fortaleza, levando até a periferia de Fortaleza esses nossos cinturões da prosperidade. Eu vou também criar o programa Primeira Oportunidade. Eu sei que você, jovem, muitas vezes conclui seu ensino médio, mas não consegue um emprego, porque quando chega lá na empresa, ela exige um currículo, uma experiência. Pois saiba que a nossa gestão, a prefeitura, vai dar incentivos e isenções àquelas empresas que venham a dar a sua primeira oportunidade para você, jovem, trabalhar e criar o seu currículo. Também vamos profissionalizar os nossos jovens que, em paralelo aos seus estudos, também precisam de uma capacitação. E eu falo agora e me direciono até para vocês que estão no mundo do crime. O que você quer para o seu filho é uma oportunidade. Você não quer que o seu filho siga o seu caminho. Você quer que ele seja rico, você quer que ele seja próspero. Só que você quer que ele esteja dentro da legalidade. Saiba que comigo, Fortaleza será a cidade da prosperidade, da oportunidade. E o teu filho não vai seguir o teu caminho. Ele vai ser próspero dentro da legalidade. É um compromisso que eu tenho para com cada um de vocês. O candidato que está aqui ao meu lado diz que eu tento esconder o político. Eu pergunto, qual é o papel de Eunício Oliveira e de José Guimarães, aquele do dinheiro na cueca, na sua campanha? Meus caros irmãos e irmãs fortalezenses, eu irei fazer na Praia do Futuro a Praia do Presente. Irei transformar a Praia do Futuro um polo hoteleiro, um complexo hoteleiro, incentivar para ser instalado um complexo hoteleiro através de incentivos fiscais.
para que aquela região que está crescendo, ela possa ser requalificada pela Prefeitura de Fortaleza. Além disso, o centro da cidade e a Monsenhor Tabosa, nós vamos atuar com uma intervenção muito forte, requalificando o centro da cidade, requalificando também a Monsenhor Tabosa, através também de incentivos fiscais para que lojistas, empreendedores possam se estabelecer. Você, André, você que infelizmente não quer mostrar o seu aliado, o seu mito, Jair Bolsonaro, diga para a população, por que é que você não quer apresentar o seu mito para a população? Por que é que você esconde? Eu acabei de fazer uma pergunta. Candidato, volta aqui e me responde qual é o papel de Eunício Oliveira e José Guimarães na sua campanha. Eu tenho aliados que fazem parte do arco de aliança. E o meu time é o time do Lula Camila Elmano, diferente do seu, que é o time do teu mito Jair Bolsonaro. Mas qual é o papel de Eunício Oliveira e José Guimarães na sua campanha e na sua futura gestão, se eleito? O candidato, na realidade, ele não quer discutir sobre a cidade. Na realidade, o que ele quer? Ele quer polemizar sobre aqueles que estão me apoiando. E ele não diz quem é que está apoiando ele. Você, empreendedor, empreendedora, eu quero dizer para você que eu irei fazer de Fortaleza a cidade das oportunidades. Vou fazer o Ocupa Jovem, para você jovem, receber R$200 por mês, está estagiando nos prédios públicos para depois ser inserido no mercado de trabalho. Diferente do candidato, o 01 do Bolsonaro, que esconde. Mas, candidato, qual é o papel de Eunício Oliveira e José Guimarães na sua campanha e na sua futura gestão, se eleito? A propósito, candidato, eu quero dizer que eu irei, para governar Fortaleza, tem que ter, antes de mais nada, experiência, coisa que você não tem, que você não sabe absolutamente nada, é uma pessoa inexperiente. Eu não estou entendendo por que é que o candidato não consegue me responder. Qual é o papel de Eunício Oliveira e José Guimarães, aquele do dinheiro na cueca, na sua campanha e na sua futura gestão, se eleito? O mesmo papel, você que não diz qual é o papel do seu presidente, o que é que ele vai fazer, assim como o da Mayra, a capitã cloroquina. E qual seria esse papel, candidato? Qual é o papel da Mayra? Vocês puderam perceber, ele não consegue responder. Ele diz que eu estou escondendo um político, só que é ele que fica o tempo todo citando as 3 bengalas, porque eu faço parte do time do presidente, do ministro, do governador. Esconde Eunício Oliveira e José Guimarães. Pois saiba que eu faço parte do time do povo. Se o candidato que está aqui do meu lado, ele te ignora antes de conquistar o teu voto, porque ele só fala de Lula, Camila e Elmano, imagina o que ele faria depois de conquistar o seu voto. Pois eu estou aqui, fui lá no primeiro turno, o primeiro colocado graças ao povo. Eu estou aqui por causa do povo. A minha experiência vai ser gerir essa cidade ao lado do povo. E o meu compromisso vai ser com o povo de Fortaleza. E olha, eu sou independente. Não tem ninguém pegando no meu pulso para dizer que secretaria tem que ser de fulano, que o loteamento espaço público tem que ser de cicrano. Não tem presidente, ministro e governador. Pelo contrário, tem um povo de Fortaleza. Agora eu chamo a tua atenção. Evandro Leitão está te ignorando antes de conquistar o teu voto. Imagina o que ele faria depois. Se tem algo que eu não faço, é desrespeitar a população. Respeito muito. Pergunto para o candidato. Candidato, qual é a tua proposta para a cultura? Bom, eu acho que ele não sabe, mas nós estamos aqui no âmbito do emprego e renda, foi o que a gente começou falando. Mas, já que foi falado sobre cultura, vamos aumentar, expandir os nossos cucas aqui em Fortaleza. Vamos descentralizar a destinação de recurso público na nossa cultura, porque Fortaleza é rica culturalmente falando. Nós vamos atrair dinheiro, nós vamos atrair recursos, nós vamos expandir todo o nosso cronograma cultural aqui em Fortaleza. Mas eu pergunto, candidato, por que você cita as 3 bengalas e ignora tanto o povo de Fortaleza? Candidato, de que forma você vai fazer esse investimento na cultura de Fortaleza? Candidato, eu lhe fiz uma pergunta. Por que é que você ignora o povo de Fortaleza e por que num tema tão sensível você não consegue responder? Eu não ignoro a população fortalezense. Eu estou lhe fazendo uma pergunta. Como é que você vai fazer esses investimentos? Vai tirar dinheiro de onde? Gente, eu vou tirar dinheiro exatamente dos conchavos políticos que ele faz, loteando espaço público e criando secretarias. Comigo não, vou reduzir de 49 secretarias e órgãos a nível secretaria municipal, eu vou reduzir para 27. O candidato aqui do meu lado
teria que aumentar de 49 para pelo menos 70, porque já tem muito político, muito favor e muito partido dentro desse conchavo aí. Eu não tenho absolutamente nenhum conchavo, não tenho nenhum compromisso, mas você não respondeu minha pergunta. De que forma você vai fazer esses investimentos na cultura? Olha só, ele disse que não tem nenhum compromisso, pois saiba que eu tenho um compromisso com cada um de vocês que estão me assistindo. Eu vou enxugar a máquina pública, vai sobrar mais dinheiro para gastar com o povo de Fortaleza. Está respondido. Fortaleza precisa de um gestor, de um homem sério, de um homem decente, de um homem trabalhador, experiente e que tenha maturidade. Não por ele ser jovem, porque tem muitos jovens que têm experiência, mas você não tem uma CTPS, na sua CTPS não tem uma carteira assinada. Com 18 anos, foi aprovado no concurso público da Polícia Militar, com 20 eleito estadual mais votado e com 24 federal mais votado. E não tem absolutamente nenhuma experiência, absolutamente nenhuma. Obrigado, candidatos. Agora, seguindo o nosso debate, é a vez do candidato Evandro Leitão escolher um dos 3 temas restantes. Temos educação, infraestrutura e moradia. Moradia. 5 minutos para cada candidato debater sobre esse tema. Eu queria saber do candidato André, do 01 do Bolsonaro, quais são suas propostas para a moradia de Fortaleza. Vou começar por uma simples, mas que fique claro, eu sou 01 do povo de Fortaleza. Foi assim no primeiro turno e será assim no domingo. Existe hoje uma lei que limita o terreno até 20 mil metros quadrados, uma lei complementar que tem aqui em Fortaleza, para que a iniciativa privada venha fazer alguma construção, inclusive de conjunto habitacional, com uma única canetada, sem gastar um tostão do dinheiro público, aumentando, por exemplo, para 50 mil metros quadrados e abrangendo faixa 1, 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, a iniciativa privada vai construir, pelo menos, em pouco tempo, 20 mil novas moradias em Fortaleza. 20 mil famílias terão lugar para morar, de acordo com o programa Minha Casa Minha Vida. Qual é essa lei complementar, candidato? É a lei complementar que está aqui em Fortaleza. Qual é o número dessa lei complementar, candidato? Gente, eu que pergunto ao candidato Evandro Leitão, quais são suas propostas para moradia aqui em Fortaleza? O candidato, ele mente e ele se enrola. Ele se enrola. Na realidade, o que eu vou fazer aqui em Fortaleza para você, para ter uma vida digna, para ter um teto, nós vamos fazer o maior programa habitacional da história de Fortaleza, pactuado com o governo federal, com o Minha Casa Minha Vida, onde nós iremos fazer um grande mutirão para entregar um teto, uma moradia para você. Eu irei entregar também, fazer um grande programa de regularização fundiária, entregar o papel da casa para você que, infelizmente, tem a posse, mas não tem a propriedade. E aí, para você ter segurança jurídica, eu vou te dar essa propriedade, eu vou te dar o papel da casa. Agora, você ainda não falou quais são suas propostas para moradia em Fortaleza. Além dessa lei que você não sabe o número, quais são suas propostas? Já falei aqui uma e vou falar a segunda, através da REURB, uma lei federal que foi sancionada recentemente, não pelo governo atual. Nós vamos entregar a documentação de mais de 90 mil casas que ainda não estão regularizadas aqui em Fortaleza. Saiba que você terá o documento da sua casa para hipotecar, para vender, para alugar, para gerar economia dentro da tua vida. É isso que eu vou fazer. O candidato que está aqui ao meu lado já viu falando isso algumas vezes, até copia as propostas e os projetos. Mas se você entrar lá no plano de governo dele, você verá que nada do que ele está falando consta lá. Na realidade, o candidato ele está copiando a minha proposta da regularização fundiária. Mas eu quero dizer também que eu vou fazer um programa, ampliar o programa de melhorias habitacionais. É uma cozinha, é um banheiro que nós vamos fazer para você ter um teto mais digno. E nós vamos gerar emprego e renda através desses mutirões habitacionais. É isso que nós iremos fazer. Eu irei fazer de Fortaleza a capital das oportunidades. E para isso é muito importante a gente estar levando dignidade para essas pessoas. A gente está dando um teto para essas pessoas. A gente está dando condições para essas pessoas que muitas delas são vulneráveis. Eu pergunto para o candidato. Candidato, você sabe quantas áreas de risco Fortaleza possui? Ele falou agora aqui pouco algo interessante, ele falou sobre renda. Você fala sobre renda, você fala também sobre dinheiro. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque isso me veio à mente, o povo de Fortaleza precisa saber. Candidato, recentemente você postou uma foto ao lado de Arlindo Maracanã.
com uma multidão de dinheiro vivo no colo, comemorando que o Fortaleza não subiu, não teve acesso da Série C para a Série B. Eu te pergunto, aquele dinheiro era seu? Aquele dinheiro era legal? E o que é que você estava comemorando? Eu vou responder essa pergunta, mas eu fiz uma pergunta para você que você não me respondeu. Quantas áreas de risco Fortaleza possui, candidato? Gente, olha como ele ficou nervoso. Eu perguntei se o dinheiro da foto que ele posou, um dinheiro vivo, um montante de dinheiro, era dele e se era o dinheiro legal. Candidato, você pode responder isso? Eu lhe fiz a pergunta primeiro, candidato. Olhe para mim, não seja dissimulado, candidato. Eu lhe fiz uma pergunta. Quantas áreas de risco? Nós estamos falando sobre moradia. Já eu passo para o futebol. Quantas áreas de risco Fortaleza tem? Para ser bem honesto com o povo de Fortaleza, esse é o último bloco e ele vai fugir dessa resposta. Por isso que eu vou insistir. Aquele dinheiro, e o povo quer saber, aquele dinheiro vivo, aquele montante, era seu? Aquele dinheiro era legal? Responda isso, candidato. Eu te dei 3 oportunidades para tu responder. Você não respondeu. Quer dizer que Fortaleza tem 89 áreas de risco. E essas pessoas serão vistas, serão enxergadas no meu governo. Essas pessoas, nós iremos tirar essas pessoas dessas áreas, que muitas dessas pessoas, nos primeiros meses do ano, sofrem com um quadro invernoso na nossa cidade. E nós iremos acolher vocês, dando um teto, através do programa Aluguel Social. Nós vamos dar essa condição a você. Você não sabia que Fortaleza tinha 89 áreas de risco. Candidato, você sabe o que é CRAS? Gente, que pena, ele está fugindo. O povo de Fortaleza quer saber de legalidade. Candidato, não saia, volte aqui, porque ele vai ali olhar as anotações dele. Aquele dinheiro era um dinheiro legal? Era um dinheiro seu? Ou era um dinheiro fruto de corrupção, de roubalheira ou de outra coisa? Responda ao povo. Esse respeito que ele não tem por mim, ele também não tem por você, população fortalezense. Eu te fiz uma pergunta, o que é CRAS? Gente, que medo é esse de dizer que o dinheiro era legal? Você confia a prefeitura nas mãos de uma pessoa que não consegue dizer se o dinheiro que ele estava pousando na foto é um dinheiro legal? Candidato, fale sobre isso. Ele não sabia o que era LOA, ele não sabe o que é CRAS. CRAS é Centro de Referência e Assistência Social. E eu vou fortalecer todos os centros de referência e assistência social aqui na nossa cidade. Fortaleza tem 27 CRAS. Fortaleza precisa, segundo o MOB SUAS, precisa de mais 60. Nós vamos fortalecer esses CRAS para estar dando assistência às famílias mais vulneráveis de Fortaleza. Para você estar à frente da gestão, a primeira coisa que você precisa é estar dentro da legalidade. Já foi muito estranho fazer essa reforma com dispensa de licitação por alguém que está comandando o nosso estado há 30 anos. E quando eu faço uma pergunta se o dinheiro que ele estava portando, fazendo zombaria com a cara do torcedor do Fortaleza por não ter acesso à Série B, se aquele dinheiro era legal, candidato, dói dizer se era legal e se era seu? Você é tão despreparado que você não sabe o que é LOA, o que é CRAS. É esse o candidato que está se propondo aí a governar a 4ª cidade mais importante do Brasil. Eu vou olhar e enxergar vocês que são muitas vezes invisíveis, e eu vou fortalecer os CRAS. Eu vou fortalecer os CREAS, que ele também não sabe o que é CREAS. Fortaleza tem 6 CREAS, precisaria de pelo menos mais 6. Eu vou fortalecer CREAS, eu vou contratar profissionais para estar olhando para as famílias mais vulneráveis, mais fragilizadas de Fortaleza. Com todo respeito, o candidato fala que eu não sei o que é LOA. Eu aprovei LOA durante 6 anos enquanto deputado. Só que ele é que está fugindo. O candidato volta aqui e só responde ao povo. Aquele dinheiro era um dinheiro legal, aquele dinheiro era seu. Como é que você vai confiar o voto a um candidato a prefeito que não tem coragem de dizer que um montante de dinheiro era dele ou não, ou se era legal? Para a população em situação de rua de Fortaleza, nós temos aproximadamente 10 mil pessoas. Eu vou tirar essas pessoas, vou fazer um forte trabalho para tirar essas pessoas através do programa Aluguel Social. Também para dar moradia para vocês. Ele não tem proposta. Por isso é que ele tergiversa. Por isso é que ele fica mudando de assunto, porque ele não tem proposta. Eu já falei minhas propostas desde o começo do bloco, mas, candidato, volta aqui. O povo quer saber, o dinheiro lá era fruto de corrupção, de roubalheira, de esquema com narcotráfico. De onde é que veio aquele dinheiro? O povo quer saber. Você é que tem parceria com esse povo, não sou eu.
Você é quem cria fake news, não sou eu. Você é que tem suas mãos sujas, que foi condenado e não pagou. Você vai ser condenado novamente, só que agora por calote. Candidato, pelo amor de Deus, quem deu calote foi você lá no Office Plaza, processado pelo condomínio porque não conseguiu pagar. Mas não vamos entrar em detalhes. Volta aqui e responde ao povo. Aquele dinheiro era legal? Aquele dinheiro era seu? Candidato, diga para a população propostas para Fortaleza. Eu quero que você diga propostas para Fortaleza. E não está com acusações levianas com relação à minha pessoa. Qual foi a acusação leviana? Qual foi a acusação leviana? Você sabe qual foi a acusação leviana e respeite a população fortalezense. Eu estou perguntando, qual foi a acusação leviana? Ele não consegue responder se o dinheiro que ele estava portando era um dinheiro legal ou se era um dinheiro fruto de corrupção, lavagem de dinheiro, roubalheira ou parceria com narcotráfico. O povo quer saber, aquele dinheiro era seu? Aquele dinheiro era legal? Eu tenho muito orgulho da minha passagem no futebol. Tenho muito orgulho. Coloquei meu time em outro patamar. Diferente de você que não tem experiência absolutamente nenhuma em canto nenhum. Gente, acabou o tempo do candidato e ele não conseguiu responder se o dinheiro que ele postou lá, a foto, montante de dinheiro, era um dinheiro legal ou se era um dinheiro ilegal, fruto de roubo, de corrupção, de lavagem de dinheiro ou até de parceria com o narcotráfico. Mudou de assunto várias vezes. Eu estou aqui perguntando como é que você, fortalezense, vai confiar o voto em uma pessoa que não tem coragem de vir aqui e assumir os próprios BOs. Não dá. Chega dessa velharada, gente. Vem comigo, vem pela mudança, é 22. Tamo junto. Muito obrigado, candidatos. E assim estamos finalizando o tempo para o debate de ideias entre os dois candidatos. Vamos agora para o momento em que eles vão fazer as considerações finais. É um momento importantíssimo para você, fortalezense. É a última oportunidade que os candidatos têm de usar a televisão para conquistar o seu voto, eleitor, o seu voto, eleitora, antes do dia da votação. Cada um vai poder falar até 2 minutos. Pelo sorteio, o primeiro a falar é o candidato André Fernandes, do PL. Candidato, por favor. Bom, finalizo aqui agradecendo, Leal, o candidato Evandro e a todos vocês que nos assistiram até esse momento. Eu aproveito essa oportunidade para mandar um grande beijo para minha esposa Luana, que está me assistindo nesse momento. Minha primeira namorada, a conheci com 14 anos de idade. A primeira coisa que eu fiz assim que eu fui eleito deputado estadual mais votado do Ceará, eu a pedi em casamento. E está comigo há mais de 5 anos. Hoje, eu sou bacharel em Relações Internacionais, bacharel em Ciência Política, sou pós-graduado em Gestão Pública, pós-graduado em Direito Constitucional, estou pós-graduando em Gestão Financeira. Fui eleito estadual mais votado, federal mais votado, estou aqui com 26 anos de idade, com coragem para mudar. E eu preciso de uma oportunidade para fazer por você tudo aquilo que eles não fizeram nos últimos 30 anos. Eu estou aqui para mudar com sangue novo. Eu não vou entrar no mérito sobre o que você pensava sobre um partido ou outro lá há 20, 30 anos atrás. Mas a questão é que essa turma parou no tempo. E eu estou aqui para dizer, eu tenho ideias, eu tenho vontade, eu tenho energia e a experiência eu colocarei com pessoas técnicas ao meu lado para gerir a 4ª capital do país. Detalhe, pessoas técnicas que só eu posso fazer, porque o outro lado já loteou todo o espaço público. É sempre um carguinho para um cargo para outro, uma secretaria para o partido tal, secretaria para outro partido. No final, todos eles saem beneficiados. O único prejudicado é você que está me assistindo. Chega, gente. Olha a saúde, olha a educação, olha a segurança. Você só tem que fazer uma reflexão. Está boa? Tudo bem. Está ruim? Precisa mudar. Eles estão há 30 anos no poder. Eles significam a permanência no poder. Eles são os poderosos. Nós, eu e cada um de vocês, somos a mudança. Vamos dar um basta nisso. Vem comigo, é 22, que Deus te abençoe. Obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Evandro Leitão, do PT, fazer também as considerações finais para os eleitores. E o senhor também tem 2 minutos a partir de agora. Eu quero agradecer ao Sistema Verdes Mares, a você, Leal, candidato André, e a todos que estão nos acompanhando até esse momento. Mas cada vez mais está claro para a população fortalezense. São 2 projetos completamente diferentes, antagônicos.
O projeto que aqui é representado pelo bolsonarista André Fernandes, que ele esconde o Bolsonaro, é o candidato que eu vou ler aqui para vocês. Violência se combate com mais violência, sim. Está achando ruim? Então mostre uma solução. É o candidato que nega o feminicídio e que hoje ele se posa de santo. É o candidato que essa semana apareceu praticamente na mídia do Brasil todo, dizendo relativo aos feminicídios, dane-se. E tem o meu projeto. O projeto dele e tem o meu projeto. O projeto do Minha Casa Minha Vida, que ele é contra. O projeto do Mais Médico, que ele é contra. O projeto da farmácia popular, que ele é contra. O projeto da escola de tempo integral, que ele é contra. Que ele vai privatizar a educação da nossa cidade. Esse é o meu projeto. E o projeto, eu tenho um time, que ele esconde o time dele. Aliás, o time dele é o da taxa do lixo. Que ele não vai, de forma nenhuma, acabar com a taxa do lixo. Eu irei acabar com a taxa do lixo, porque eu não tenho conchavo com ninguém diferente dele. O projeto do Pé de Meia, o projeto do Fortaleza Sem Fome, o projeto das escolas de tempo integral. Esse é o meu projeto que com muito orgulho eu faço parte. E eu quero aqui dizer para vocês que eu quero cuidar de Fortaleza. Eu quero cuidar do fortalezense, da fortalezense. Com todos os programas e projetos e com as parcerias que eu tenho. Parcerias com Lula, Camilo e Elmano e principalmente com o povo de Fortaleza. Portanto, no próximo dia 27, vote 13. Me dê essa oportunidade. Que Deus abençoe todos nós e que nós, domingo, saia com uma grande vitória para Fortaleza. Vote 13. Obrigado, candidato. Estamos finalizando o debate da TV Verdes Mares com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Agradeço aqui a presença dos dois candidatos, André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT, e agradeço em especial a sua companhia aí de casa, que ficou até agora com a gente. Esperamos que tenha sido esclarecedor para você, eleitor, eleitora, que vai às urnas no próximo domingo. Lembrando que ainda nesta madrugada, acessando o g1.com.br/ce, você encontra a íntegra deste debate. No G1, você encontra também todas as informações sobre as eleições, o perfil dos candidatos, as propostas, as pesquisas eleitorais. E no domingo, dia 27, a partir das 6h45 da manhã, começa a nossa cobertura das eleições na TV Verdes Mares com todas as informações sobre Fortaleza e Caucaia neste segundo turno. Lembrando mais uma vez que ao longo de todo o domingo estaremos desde cedinho até depois do Fantástico com programação ao vivo, com flashes e com entradas de Fortaleza, de Caucaia, para você acompanhar o voto a voto nas duas cidades e também a apuração, a contagem desses votos. Muito obrigado pela companhia, uma ótima noite a todos e um bom voto. TV Verdes Mares, nas eleições 2024.